Felipe, eu vou passar ao secretário Mauro, tá certo? Depois a gente volta com você para que você possa fazer um apanhado geral dos comentários e fazer uma extensão adicional, caso você queira, tá certo? Vou te dar mais 20 minutos após a intervenção do secretário Mauro Filho, ok? Então, para não perder tempo, secretário Mauro, por favor, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Que privilégio para a gente estar aqui hoje debatendo esse assunto da maior relevância para o país, para os estados brasileiros, para os municípios também. Sobretudo, em especial, estarmos hoje aqui ao lado de dois grandes expoentes, tanto nacional, na área tributária, na área financeira, fiscal, especificamente. Quero cumprimentar inicialmente o doutor Felipe Salto, cuja admiração já tenho expressado ao longo dos debates, que tenho tido a oportunidade de estar junto com ele ao longo desses anos. Devo confessar que tenho aprendido muito também com as suas reflexões sobre essa questão. Aqui e acolá tenho feito algumas ponderações um pouco mais de uma visão mais keynesiana, vamos dizer assim, mas realmente o Felipe, que construiu, junto com a sua equipe, com o Pellegrini, com o Daniel, com toda a sua equipe, hoje a IFE, a Instituição Fiscal Independente, inequivocamente reconhecida nacional e internacionalmente pelo grande trabalho que tem feito para poder, eu acho que eu vou usar a palavra, popularizar a situação fiscal brasileira, o entendimento de alguns conceitos e que, portanto, fica aqui, Felipe, o registro bem formal para o Brasil inteiro do quanto nós admiramos o trabalho que a IFE vem fazendo. Segundo, tem que abraçar essa extraordinária secretária da Fazenda, que tem ali à frente do comando da Secretaria de Estado todo o seu conhecimento, todo o seu envolvimento em fazer com que esse rigor fiscal do Estado do Ceará, que ele seja ampliado cada vez mais. Ela tem conduzido isso com a sua equipe inteira lá da Secretaria da Fazenda e a sua gestão também é reconhecida em nível nacional. Portanto, minha amiga, companheira, secretária Fernanda, saiba absolutamente, né, que você tem um reconhecimento não só dos cearenses, mas que, com certeza, onde eu transito nacionalmente, que o seu trabalho também tem sido indispensável, né, para que o governador Camilo possa estar aí nesse processo também de penetração de um governo que, com certeza, tem sido capaz e que, ao longo dos anos, se tornou o maior investidor do Brasil. Não, é isso mesmo. O Ceará é o maior investidor do Brasil. Quando você vê investimentos sobre receita corrente líquida, esse deflator, receita corrente líquida, é exatamente para poder comparar entre os estados. Desculpem, gente. Mas, enfim, então, secretária Fernanda, parabéns aí pelo trabalho. Agora, eu não poderia, para iniciar minhas palavras, cumprimentar dois grandes colegas lá do CAI, lá da faculdade. Abraçar primeiro esse companheiro e amigo, professor Flávio Ataliba, que é nosso secretário executivo de planejamento, aqui na Secretaria do Planejamento, deixar o registro do meu abraço, da minha parceria, e o Ceará inteiro e o Brasil inteiro conhece a sua visão extraordinária da economia brasileira, da previdência brasileira, e você tem muito ajudado a construir esse Ceará que todos nós desejamos, inclusive o pós-pandemia, que com certeza você também já está contribuindo para isso. E, por último, o nosso coordenador, Maurício Benegas, que eu tenho aprendido também com essa convivência com ele, várias novas nuances de todo esse processo que o Brasil enfrenta e que os estados também enfrentam. Mas vamos lá. Primeiro ponto. O Brasil é cheio de regras de controle de despesa primária, como falou o presidente Felipe Salto. Ele tem teto do gasto, ele tem LRF, tem emenda constitucional 109, tem a regra de ouro, que são aquelas operações de crédito que só podem ser feitas para despesa de capital, ela não pode ser feita para pagar despesa corrente, mas não existe nenhuma ação em relação ao governo federal para controlar dívida pública.
o Brasil não tem regra, como tem alguns países do mundo. Aliás, eu não vou falar nem países do mundo, porque o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos. Pois bem, lá nos Estados Unidos, que é onde desaguam as sobras de poupança, muitas vezes, no sistema financeiro americano, pois bem, pois lá tem teto de dívida, e quando ele é alcançado, o Congresso obrigatoriamente tem que ser ouvido. As coisas param, os pagamentos deixam de acontecer. E não é só no financeiro, não. Você vai no pagamento de servidores, você vai nos museus, o governo simplesmente fecha. Pois bem, pois aqui no Brasil não há nenhuma regra sobre endividamento do setor público federal para que a gente possa, o brasileiro e a brasileira, possa ter conhecimento do que isso efetivamente representa. E é porque no Senado, porque quem trata de endividamento do setor público não é o Congresso Nacional, mas sim o Senado Federal, vários projetos de resolução estão lá para poder definir isso, inclusive com prazos longos para serem alcançados. O último deles que eu conheço é o PRS 84, que é o projeto de resolução do Senado número 84, que dizia que daqui a 15 anos a União, teria que cumprir esse teto de dívida quando comparado com a receita corrente líquida. Infelizmente, o sistema financeiro não deixa isso ser votado, o Banco Central não deixa isso ser votado, e, obviamente, que aqueles economistas que são do mercado financeiro sempre dizem, não, isso é muito perigoso, nós temos que ter cuidado, isso pode pensar que é um calote. Ora, vejam só, essa discussão não pode ser feita no Brasil. Pode nos Estados Unidos, a maior pujança do capitalismo mundial, o dinheiro do exterior está todo lá, mas lá não se diz nada. Aqui no Brasil, e agora, na Emenda Constitucional 109, ou mais popularmente conhecida como PEC emergencial, lá diz que tudo tem que ser feito da trajetória que dê sustentabilidade da dívida pública, que ela não alcance limites, vamos dizer assim, absurdos, mas ninguém tem esse limite. Então, não precisava dessa regra constitucional, porque essa regra já existe na Constituição, se eu não me engano, no artigo 52. A LRF já se tentou, porque isso hoje é uma prerrogativa de encaminhamento do Poder Executivo Federal. Pois bem, pois isso nunca foi alcançado, e esses artigos, no meu modo de entender, dessa recentíssima Emenda Constitucional 109, em nada vai alterar a força que o mercado financeiro e que o Banco Central exerce, inclusive, na atividade política, para evitar que isso seja efetivamente alcançado. Aliás, por falar nisso, se o Banco Central aumentar de 2% para 6%, como está indicado aí nas leituras que faço das atas do Copom, do Comitê de Política Monetária, aumentar de 2% para 6%, para vis-a-vis da inflação de 6% ou de 5,5%, pois bem, aumentar de 2 para 6 é 4%, representa isso 4%, 4 pontos percentuais, digo melhor. 4 pontos, desculpem, gente, 4 pontos, olhem só essa conta, 4 pontos percentuais de acréscimo da Selic para uma dívida pública de 6 trilhões e 500 bilhões de reais, 4%, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24 e 2, 26. 260 bilhões de reais. Então, eu só posso aumentar o auxílio emergencial em 44 bilhões, porque, meu Deus, isso é um absurdo, vou aumentar a despesa primária, isso vai dar problema fiscal brasileiro, 1.000 enumerações sobre a despesa primária, ela é ostensivamente discutida em todo o país. Mas, para aumentar 260 bilhões de reais na dívida pública, para pagar juros da dívida pública, não há discussão. Ninguém discute isso. Não há a mínima. Não é que nós vamos deixar, e o Banco Central vai deixar de ter na sua autonomia, mas isso tem que ser discutido. O Congresso tem que discutir isso, o povo brasileiro tem que discutir. É isso mesmo?
A inflação realmente é fruto? A taxa de juros pode controlar a inflação sozinho? Isso não tem um impacto no câmbio? Isso não tem um impacto dos preços de commodities, da gasolina, do diesel, que o transporte das mercadorias são feitos pelas rodovias? Não há discussão sobre isso. E sabe por que não tem discussão? Na discussão do orçamento, só se discute despesa primária. Todos os artigos, olha, o Brasil vai ter uma despesa primária de 1,5 trilhão, de 1,5 trilhão, 1 trilhão 485, que é o teto do gasto. Pois bem, somente se discute despesa primária. E as pessoas não sabem, e eu quero aproveitar essa grande oportunidade desse webinário, o orçamento da União não é 1,5 trilhão. O orçamento da União são 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Como assim, professor Mauro Filho? É isso mesmo. O orçamento da União, ele não é formado somente por 1,5 trilhão de despesa primária. Ele é de 4 trilhões e 200 bilhões e não está em canto nenhum isso. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando de despesas financeiras. E tratar de despesa financeira, pelo amor de Deus, não discuta isso, não fale isso. Pois bem, vamos lá. Nós temos, dentro desse processo, 280 bilhões de amortização da dívida, nós temos 380 bilhões de juros, nós temos 140 bilhões de outras despesas financeiras que eu não vou tratar. Só essas aqui representam, sem falar na rolagem da dívida, que é um conceito que eu discuto muito nos debates, pois é, 800 bilhões de reais que o governo paga de despesa financeira, não vou falar de rolagem, porque tem gente que diz assim, ora, mas rolagem, eu só vou trocar um papel esse ano por um outro papel, eu vou pagar juros, naturalmente, mas isso não deveria ser contado como despesa. Mas se em algum momento o mercado financeiro não quiser aceitar esse título, eu vou ter que pagar. E para pagar, eu tenho que ter essa caracterização na dotação orçamentária. Por isso que a lei orçamentária obriga a rolagem da dívida fazer também esse registro. Isso representa 1 trilhão e 600 bilhões para o exercício de 2021. Pois então, vejam como é que são as coisas e eu espero que vocês possam ficar atentos em relação, pelo menos, em relação a esses 800 bilhões, que é mais da metade, né? Se 1,5 trilhão, 750 bilhões, 800 bilhões de despesa financeira, que ninguém diz nada. E se continuarem aumentando a taxa de juros nesse momento, em vez de juros serem 380 esse ano, nós podemos ir a 420 ou mais. Só alertando, portanto, para encerrar essa primeira etapa. Segundo ponto, vamos lá. Hoje se fala muito em teto do gasto, que hoje no Brasil é mais ou menos, me corrija depois o Felipe, 1 trilhão 485. Teto do gasto tem a ver com despesa primária. Quando se apura o resultado primário no Brasil, só se leva em conta essas despesas. Mas tem outras que estão sendo feitas, o próprio auxílio emergencial, os 44 bilhões, e aí vem o dinheiro de repasse do Pronamp e outras despesas, que isso dá mais ou menos 100 bilhões de reais a mais. Eu entendo que para a apuração do primário, a gente deveria inserir todas as despesas que são nitidamente primárias, que não são financeiras. Portanto, a União está indo no mesmo diapasão dos estados, maquiando suas despesas primárias, e eu vou falar agora de estado, já, maquiando suas despesas primárias para poder passar números que são falsos. Essas não são o tamanho das despesas financeiras, não serão, né, o total das despesas primárias do Brasil, desculpe, não financeiras, despesas primárias brasileiras, o que merece também
um acompanhamento maior de todos nós que fazemos esse acompanhamento das finanças públicas do país e dos estados brasileiros. E terceiro, para encerrar essa fase de governo federal, vamos falar de teto do gasto. Teto do gasto é você ter a despesa primária do exercício anterior, variar pela inflação. O período, entretanto, não é anual, ele é de junho a junho, mas, enfim, basicamente é atrelar a despesa primária pela inflação. Então, se a inflação é 2% e a receita cresce 11%, esse que é o que aconteceu, né, em anos anteriores, esse adicional de receita, ele não vai para a despesa primária, ela vai para a dívida pública. Portanto, hoje no Brasil, não adianta você falar em aprimoramento da sua estrutura arrecadatória, porque tudo que você aumentar, além da variação da inflação, não adianta para aumentar gastos com saúde ou para ampliar o atendimento educacional ou fazer mais segurança pública. Não adianta no Brasil, porque a despesa está controlada no teto do gasto. E mais, 85% das despesas obrigatórias é pessoal e previdência, que tem aumentado em termos reais ao longo dos anos. E aí, na sala de aula, aí eu digo, o Brasil não está cumprindo o teto do gasto. Aí, normalmente, o aluno, mas, professor Mauro, essa história não está bem contada, porque o governo federal diz que o teto total está sendo controlado. Nesse ponto, é verdade, porque o que é que faz o governo federal? Ele deixa aumentar em termos reais as despesas obrigatórias, e aí vão lá no investimento, que é despesa de capital, mas é despesa primária, corta o investimento para poder aumentar o gasto obrigatório. Isso significa que o Brasil pode ter saído aí de 90 bilhões de reais de investimento para ir para 38 bilhões. Portanto, ele vai cortando o investimento para poder chancelar, permitir que as despesas correntes obrigatórias possam ser aumentadas. Nós pesquisamos vários ajustes pelo mundo afora e o correto, teoricamente, tecnicamente, é você cortar a despesa corrente para ter dinheiro para fazer investimento, para fazer despesa de capital. O Brasil é o único lugar do mundo que faz o inverso. Ele corta a despesa de capital, corta investimento, para poder autorizar pagamento de despesa obrigatória, de pessoal, previdência e outras despesas. E todo mundo acha isso lindo, porque as pessoas dizem assim, mas, professor Mauro, o senhor não está entendendo, porque dos investimentos, 18% dessas obras, segundo o Tribunal de Contas da União, elas são obras que não têm nenhum impacto maior, às vezes param, e por isso os investimentos não precisam ser tão olhados como essa ênfase que o senhor está nesse momento dando. Pois é. Quer dizer que, então, 18% do total de investimento, ele é, vamos dizer assim, ineficiente, ele pode até ter gerado emprego, renda, ou o que quer que seja, mas as pessoas acham que isso é igual aquela história lá do Rio Grande do Sul, onde aquele grande rebanho de vacas e de touros, quando ele tem um carrapato, o pessoal quer matar a vaca para destruir o carrapato. Só no Brasil que tem esse raciocínio. Se há problema em definir o que é o investimento, de pré-qualificação, do impacto, que vamos fazer isso. O Estado do Ceará, que iniciou esse processo, inclusive, capitaneado pelo professor Flávio Ataliba, hoje o IPES, ele tem todo um instrumental, um cabedal teórico, tem uma matriz de insumo-produto que foi feito para avaliar os impactos dos investimentos. Nós temos agora um modelo de equilíbrio geral, exatamente para poder fazer esses impactos do que os investimentos, que a União copia o Ceará. Mas não pode, o mercado financeiro está dizendo, não vamos mexer nisso, não, porque essas obras não são bem assim, vamos devagar. Portanto, fica aqui o registro, que não adianta, enquanto tiver teto do gasto, você aumentar a eficiência da arrecadação, porque nada será revertido para a melhor qualificação dessas despesas, sobretudo em saúde, porque o teto do gasto, ele impede. O correto é você ter teto do gasto nas despesas primárias correntes,
como é o teto do Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem teto gasto. Aqui, sim, para a despesa primária corrente, e o investimento, na realidade, ele fica atrelado ao crescimento do crescimento real da receita corrente líquida. Então, esse é um aprimoramento, não é nenhuma petulância e nenhuma arrogância dos nossos técnicos aqui do Estado do Ceará, mas, sem sombra de dúvida, uma avaliação teórica muito mais profunda do que aquela que a União faz nesse exato momento, prejudicando o crescimento do produto interno bruto. Eles não sabem o que é crowding, que é você fazer o investimento público e atrair o investimento privado. Nós ampliamos o Porto Pecém em R$1,5 bilhão de reais e trouxemos a siderúrgica, um investimento privado maior da América Latina, de 24 bilhões de reais, para poder fomentar a atividade econômica, melhorando o porto. É isso que tem que ser feito. E quando você aumenta PIB, a relação dívida-PIB, se for em maior velocidade, cai. Nem isso as pessoas conseguem ver o impacto que tem nessa variável, que eu compreendo que é importante para a análise dos investidores que estão aí. Aliás, deixo aqui a pergunta para o Felipe. A relação dívida-PIB de março, ela caiu em relação a fevereiro e não aumentou. Precisamos avaliar com melhor qualidade. Eu vou já falar disso quando falar da emenda constitucional 109. Quarto ponto, estados brasileiros. Nessas comparações, que é o maior componente de gasto dos estados, que é o gasto pessoal, a União não pode fazer a comparação com esses gastos de estado a estado. Como assim não pode? E é porque a União se esforça muito para poder dar uma igualdade de apropriação dessas despesas. Por exemplo, déficit da Previdência. 16 estados não contabilizam o déficit da Previdência como gasto pessoal. São Paulo, por exemplo, é um deles. Ele caracteriza isso como aporte a fundos. Nem o Tesouro consegue ver isso com transparência. Então, não adianta essa comparação, poderá ser feita agora a partir de maio. Por quê? Porque quando eu relatei, agora recentemente, a Lei Complementar 178, lá eu defini o que é gasto de pessoal. Todos os pontos, porque tem estado que não incorpora inativos, o outro não incorpora pensionistas, o outro não, ele usa o imposto de renda para dentro de servidor da folha para poder abater o tamanho dela, o déficit da Previdência. Cada um tem a sua nuance, e tem estados, por exemplo, que estão gastando aí 45% do seu gasto pessoal como receita corrente líquida, mas no fundo estão gastando 79%, digo melhor. Eu digo sempre que você consegue enganar o relatório de gestão fiscal, o papel, mas você não consegue enganar o caixa, que você vai ter que pagar. Então, coube a mim, no Congresso Nacional, juntamente com o Ministério da Economia, produzir a definição de gasto de pessoal. Agora sim, a partir da publicação do relatório de gestão fiscal e dos REREUs, ou seja, dos relatórios resumidos de execução orçamentária, a apuração do gasto pessoal vai ter uma padronização para poder, sim, o Tesouro Nacional olhar com melhor qualidade e fazer a comparação em relação aos estados brasileiros. Esse é um ponto importante que eu queria deixar. Inclusive, estamos corrigindo a apropriação correta dos gastos de inativo e pensionistas de outros poderes, que hoje, em quase todos os estados brasileiros, são apropriados do Poder Executivo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo agora. O pensionista do Poder Judiciário, ele é apropriado no Poder Executivo, ou do Ministério Público no Poder Executivo. Portanto, essa correção também está feita na Lei Complementar 178, repito, que eu tive a oportunidade de fazer esse novo arcabouço de apuração, e agora, quem extrapolar o percentual com a nova regra, aí sim, senão isso não passaria no Congresso, a gente está dando 10 anos, né? Corrige 10% do gasto, 20% no segundo ano, até apropriar os 100%, e aí você ter realmente um amparo correto, né, desses gastos em todos os estados brasileiros e da própria União. Quinto ponto, dívida pública
dos estados brasileiros. Já falei de dívida pública da União e agora vou falar dos estados. Lembrando que 4 estados da dívida com a União, da Lei 9496, que é aquela lei que rolou a dívida de estados e municípios em 97 e, a partir daí, proibiu estados a lançarem títulos da dívida pública. Obviamente, em 1993, 94, ainda como secretário de Planejamento, e o então governador Ciro Gomes, naquela época, nós fomos o único estado no Brasil, nós resgatamos toda a dívida mobiliária do estado do Ceará. As pessoas não têm a história disso. Só que nós não demos baixa no Banco Central, nós mantivemos em carteira. Quando chegou em 97 para rolar a dívida, a gente não estava em mercado, ainda bem que a gente não tinha dado baixa no Banco Central, porque senão o Estado não tinha conseguido fazer essa rolagem desses títulos no período que foi permitido da 9496. Porque Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles detêm 84% da dívida. Dos 600 bilhões que os estados devem à União, esses 4 estados, coitado do Ceará, não devem quase nada à União. Pois bem, aí tome rolagem em cima de rolagem, rolagem em cima de rolagem. Pois bem, em 2016, o Rio de Janeiro foi contemplado com o regime de recuperação fiscal. Período longo, de mais de 10 anos, e sem nenhuma penalidade se ele não cumprisse no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Pois bem, o Rio de Janeiro, a União pagou para o Rio de Janeiro, esse dado não sai na imprensa. Em 2017, 18 e 19, eu estou apurando aqui a parte de 2020, a União pagou 61 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro. Não estou equivocado, não. 61 bilhões. E ninguém diz nada. Não existe nenhum fiscalista que diga alguma coisa. A União se endivida, capta o recurso e paga a dívida do Rio Grande do Sul, ou a dívida do Rio de Janeiro. Vejam só onde é que nós estamos. Para aumentar 10, 15 bilhões para fazer um programa, o que quer que seja, é uma novela. E o impacto fiscal, isso é muito grande. Vocês estão querendo desorganizar o país. Pois bem, aí vem o Rio de Janeiro, consegue o regime de recuperação fiscal, tentou-se, naquela época, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tanto é que agora, na Lei Complementar 178, a gente acabou permitindo, né, que esses estados, a pedido da União, só que eu fiz o seguinte, a União pedia 11 anos para poder deixarem de pagar. O que é que eu fiz? Eu reduzi para 9. Segundo ponto, em vez de só começar a pagar depois dos 9 anos, como foi o erro do regime de recuperação fiscal que estava vigorando, eu exigi que os estados começassem a pagar a partir do primeiro ano. 11% do primeiro ano, 22% e até completar os 9 anos, pagando 100% da dívida. Porque o estado que passa 3 anos sem pagar, ou 4, ou 9, quando chegar no fim do limite, ele não tem condição de pagar. Ele não se ajustou durante o período. Eu fiz essa correção, fui muito criticado pelo governador do Rio Grande do Sul, eu acho que depois ele se arrependeu e depois, enfim, conversamos e tudo mais, mas está lá, fiz essa correção, e aí vou dar um dado que a imprensa brasileira não tem, não sai, e eu vou aproveitar aqui a presença do Felipe e da secretária Fernanda, para que a gente possa deixar registrado nesse webinar. Nesses 9 anos, a União vai pagar para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 225 bilhões de reais. Só para o Rio de Janeiro serão mais 100 bilhões. 100 bilhões, é isso mesmo. Não estou errando nos números. A União vai dar 100 bilhões, dívida na veia, que a União vai ter que fazer, se endividar para poder pagar a dívida dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Isso, portanto, precisa ser alertado. Às vezes, o pessoal acha que eu estou querendo perseguir Estado. Não estou querendo, pelo contrário. Eu quero é que todos possam se ajustar. Agora, o Estado que faz o dever de casa, como é o caso do Ceará, ele não tem nenhuma, como não tem até hoje, nenhuma condição a mais para poder receber o maior volume de recursos da União
ou ampliar o volume de endividamento, não adianta, porque nós não temos nenhuma dessas benesses, vamos dizer assim, enquanto os outros estados. O companheiro, amigo Felipe Salto, vou só fazer o registro, São Paulo está quase sem condição de pagar a dívida. Ele só está conseguindo sobreviver porque já há 3 anos ele entra no Supremo suspendendo o pagamento da dívida. Em 2016 para 2017, ele ficou 11 meses sem pagar a dívida. E outros 8 estados. O Ceará nunca entrou no Supremo Tribunal Federal questionando o pagamento da dívida pública. São Paulo, agora na pandemia, entrou no Supremo para não pagar a dívida pública. Portanto, ele está com condições em dificuldades para poder pagar. E é por isso que ele ainda, apesar da grande capacidade de arrecadação, mas ele não está conseguindo fazer esse ajuste que, por exemplo, o Estado do Ceará, o Estado do Espírito Santo tem feito ao longo desses anos. E, por último, a União, na Emenda Constitucional 109, ela tentou passar para o mercado que iria controlar a despesa de União e dos estados brasileiros, fazendo 2 artigos que diziam assim: para a União, dizia o seguinte: se a despesa obrigatória, olha o conceito, que é diferente dos estados, se a despesa obrigatória for maior do que 95% em percentual, despesa obrigatória sobre despesa primária total, for maior do que superar, a palavra que tem lá é superar, 95%, aí a União fica vedada a conceder aumento, fazer concurso, fazer ascensão funcional, todas aquelas ações que estão elencadas, inclusive da Emenda Constitucional 95, na Emenda Constitucional do teto do gasto 95, se eu não me engano, que veda todas essas coisas. Aliás, esses gatilhos foram retirados do teto do gasto, foram retirados. Foi tudo para os 95%, que é um outro teto do gasto. Só lembrando, inclusive, aprendendo com a IFE, com o Felipe, a União gasta hoje 92,8%. Para chegar em 95%, vai ser em 2025. Portanto, essa emenda constitucional é inócua para impor qualquer restrição na despesa do governo federal. E para os estados, professor Mauro Filho, para os estados a mesma coisa. Para os estados, ele criou um novo conceito. O conceito também em 95%, mas ele diz assim: superado que a despesa corrente supere em 95% a receita corrente, veja que lá é despesa obrigatória. Aqui a despesa corrente sobre receita corrente ultrapassar os 95%. Antigamente, a palavra, nem me lembro, né? Fica vedado, aí vem A, aumento salarial, B, isso, C, isso. Pois bem, lá está o termo fica facultado. Eu espero que vocês entenderam. Fica facultado, ou seja, o Estado faz o ajuste se quiser. Não há nenhuma obrigação dos estados de fazerem ajuste se, porventura, a despesa corrente sobre receita corrente ultrapassar os 95%. O único empecilho que tem lá é um artigo que diz que, se isso acontecer, não, você pode fazer a operação de crédito, mas sem o aval da União. Sem o aval da União. O resto, ela pode continuar tocando do mesmo jeito, da mesma forma, dando aumento, fazendo tudo que tiver direito, e, portanto, ela também, no meu modo de entender, ficou inócua para poder construir esse novo momento que todos nós desejamos fazer. Portanto, o meu foco, para terminar, quero dizer a reforma tributária, que a secretária Fernanda gosta muito, ela entende muito, contribuiu muito, mas eu vou falar só de um espaço. Reforma tributária sem unir os 5 impostos não é reforma tributária. Precisamos simplificar, sim, mas precisamos falar de patrimônio. Reforma tributária no Brasil há 30 anos só trata de consumo. Por que ninguém trata de patrimônio? Um carro paga IPVA, mas um avião não paga. Será que a população entende disso? A cesta básica paga 7% de CMS e paga 3,65% de PIS/COFINS. Pois bem, existem produtos que não pagam PIS/COFINS, por exemplo. Como assim, professor Mauro Filho? Você sabia que o salmão paga 0 de PIS/COFINS, da classe mais rica?
Não sou contra quem come salmão, não, viu, gente? Queijo suíço é a mesma coisa. Eu sei que tem muita gente mais abastada que gosta de tomar um vinhozinho comendo um queijo suíço e tudo mais. O Felipe, eu não sei se ele gosta do queijo suíço. Mas, enfim, então são filé mignon, que hoje o preço o quilo do filé, hoje, está R$ 69,00, paga 0 de PiscoFins. Será que a gente não pode fazer um ajuste dessas coisas e tornar essa carga mais justa? Então, são pontos que, no momento oportuno, a gente vai debater. E, mais uma vez, parabenizar o Felipe, agradecer a presença dele aqui, que realmente é muito importante quando ele participa e esclarece, né, essa situação fiscal da União, dos Estados, e a própria secretária Fernanda, que realmente, cada vez que a gente escuta, a gente aprende cada vez mais. Obrigado, secretário Mauro. É, como sempre, uma explanação extremamente pedagógica, objetiva, muito clara e assertiva, né, sobre questões que são realmente questões que as pessoas evitam o debate, mas que devem ser colocadas, né? Aqui no Brasil parece que existe um certo mito em torno do fato de que despesa financeira não é para ser colocado como despesa. Tocou no outro ponto extremamente fundamental, desenvolvimento do Brasil, que é a questão de investimento, né? Quer dizer, o Brasil parece que está trocando há alguns anos. Isso me ocorreu enquanto o secretário Mauro fazia a sua explanação. O Brasil parece estar trocando investimento produtivo em infraestrutura que tem impactos reais sobre produtividade da mão de obra. Ainda ontem eu estava lendo um artigo do Anguia de la Fuente, que ele fez uma resenha sobre vários trabalhos empíricos verificando o impacto de infraestrutura pública sobre produtividade de mão de obra. E a constatação é quase unânime, né? Principalmente para os países que apresentam déficit em infraestrutura, como é o Brasil. O Brasil tem um déficit gigantesco em infraestrutura. Nós temos um espaço enorme, não apenas para fazer o país crescer, como para fazer a produtividade crescer, que é o motor do crescimento de longo prazo. O motor de crescimento de longo prazo é ganho de produtividade de mão de obra. Então, o Brasil hoje é um país que está se desindustrializando, que é onde está concentrada a maior parte da mão de obra com maior qualificação. O Brasil não investe em infraestrutura porque está com as suas finanças públicas comprometidas com questões que têm pouco, quase nenhum impacto sobre o processo de crescimento e desenvolvimento. Realmente nós estamos numa armadilha fiscal que está freando a nossa capacidade de crescer, de investir e de aumentar a produtividade. Isso é um ponto que eu vou bater sempre, né? Uma forma inequívoca de fazer com que a produtividade da mão de obra aumente no país é investimento em infraestrutura, né? Não adianta, qualquer pessoa pode chegar para mim e tentar me convencer do contrário. A literatura fala isso. Muito bem. Então, agora eu vou voltar a palavra ao presidente Felipe Salto, né, para ele fazer as considerações sobre o que foi dito pela secretária Fernanda, pelo secretário Mauro. Se o Felipe também quiser fazer alguma contribuição a mais, Felipe, eu vou aproveitar também falar uma questão. Você falou sobre renúncia fiscal, que assim, a maioria das pessoas tem uma percepção, na minha opinião, equivocada, de que competição fiscal no Brasil, renúncia fiscal no Brasil é wasteful, né? É dinheiro, é desperdício, né? Mas, na realidade, existem vários artigos, né? Tem um artigo muito interessante do Flávio Menezes, né? Começo de 2006, eu acho. O artigo é teórico, mas ele traz insights importantes, né? Que mostra que existem condições sob as quais a competição fiscal ela é saudável, no sentido da eficiência alocativa. Você pode sim ter eficiência alocativa com renúncia fiscal, desde que, e esse é o desde que muito importante, venha acompanhado, né, esse vetor de atrativos não tenha só renúncia fiscal, venha acompanhado, por exemplo, de infraestrutura de qualidade e mão de obra bem treinada. Então, sim, a competição fiscal pode ser, sim, um mecanismo eficiente para poder atrair atividade econômica, desde que acompanhado. E aí a gente volta para a questão de oferecer infraestrutura de qualidade, de oferecer mão de obra de qualidade. É a questão da produtividade.
Então, eu queria deixar esse pequeno comentário, se o Felipe tiver tempo, ele pode comentar alguma coisa a respeito. Então, Felipe, volta a palavra contigo. Obrigado, secretária Fernanda e deputado Mauro Benevides. Olha, excelentes as colocações. Eu acho que esse debate está sendo muito rico, né? Quando a gente vê o que a secretária Fernanda Pacobaíba disse a respeito da reforma tributária, das questões intrincadas que nós temos ainda, no fundo, no federalismo fiscal brasileiro, e depois o secretário deputado Mauro Benevides tratando do teto de gastos, da despesa financeira, da dificuldade que nós temos em avaliar de maneira mais global as contas públicas no Brasil. Então, eu vou aqui tecer alguns comentários, obviamente que não vai dar para a gente abordar tudo em razão do tempo, mas espero aqui poder colaborar com as questões que vocês trouxeram. Começando pela Fernanda, o que a gente precisa ter claro é que a reforma tributária ela está em discussão pelo menos desde os anos 90. E nos anos 90, a gente tinha o Ricardo Varsano, ninguém menos que o Ricardo Varsano, subsidiando a comissão, tentando aprovar, já naquela época, um IVA nacional, um Imposto sobre Valor Agregado, não teve sucesso. Depois, nos anos 2000, Bernard Api, no governo Lula, tentou fazer uma reforma ampla, o governo tinha popularidade elevada, mais uma vez não conseguimos. O que o governo conseguiu à época foi aprovar uma mini reforma tributária com vistas ao aumento da arrecadação. Depois, mais para frente, em 2012, tentou-se uma reforma infraconstitucional, por meio de resolução do Senado, para tentar resolver o problema das alíquotas interestaduais do ICMS. Porque o grande nó que nós precisamos resolver no país é o ICMS. Isso é muito óbvio. O custo para as empresas pagarem impostos no Brasil, segundo o relatório do Doing Business, do Banco Mundial, é elevadíssimo. As empresas gastam, em média, 1.500 horas por ano para cumprir com as suas obrigações tributárias. De 190 países, o Brasil está na posição 184, em termos de dificuldade para pagar impostos. É quase o lanterninha nessa matéria, dentro do relatório do Doing Business, nesse quesito pagamento de impostos. Então, como é que você resolve isso? Nós estamos num equilíbrio ruim, mas é um equilíbrio. Para sair de uma situação de equilíbrio, você precisa mostrar para todos os atores mais relevantes que a nova situação será melhor, que ela vai produzir mais crescimento econômico, que ela vai gerar um incremento do ponto de vista da facilidade de se fazer negócios. Em última instância, pode até aumentar a arrecadação em razão desse desempenho da atividade econômica mais pujante. Agora, eu não vejo perspectiva para a gente conseguir avançar nisso no curto prazo, de uma maneira significativa, porque as trincheiras que estão envolvidas nesse debate são muito complicadas, né? Você tem a trincheira setorial, o setor de serviços não quer ser onerado, e obviamente que um IVA todo no destino, e não como é hoje o ICMS, que é na origem e no destino, um sistema misto, vai ser mais onerado, a indústria vai ser beneficiada. Então, não se percebe que, na verdade, nós temos carregado uma subtributação do setor de serviços por décadas, né? E sair disso, é claro que é complicado. A outra trincheira é a dos estados. É difícil você dizer para um governador que ele não vai ter mais o ICMS. Ainda que o IVA deva ser partilhado, vai ter uma autoridade tributária nacional que vai coordenar a migração do regime atual para o novo regime, o chamado IBS, que seria o nome, né, do Imposto de Valor Adicionado, Imposto de Bens e Serviços. Agora, essas são as duas trincheiras principais. Eu mostrei o gráfico das renúncias tributárias e, obviamente, como disse o Maurício, nós não temos que demonizar política de incentivo, nós temos que avaliar. E muito do que está sendo feito não gera o efeito preconizado. Então, é óbvio que precisa ter uma redução brutal no gasto tributário da União e no gasto tributário dos estados. A guerra fiscal que se estabeleceu nada tem que ver com a competição federativa que acontece em países como Estados Unidos, cujo sistema é completamente distinto. O que nós temos é um jogo de soma negativo,
estados mais pobres fazendo incentivos tributários, estados mais ricos fazendo a substituição tributária para trazer tudo para a origem e fazer frente a essa guerra fiscal. Então, é uma situação em que hoje ninguém mais ganha com isso. É por isso que precisa mudar. Nós precisamos passar para um sistema em que a gente tenha, no mínimo, uma extinção das alíquotas interestaduais de 7% e 12%, que é isso que gera a possibilidade de conceder o crédito presumido e, portanto, enseja toda a guerra fiscal. Ah, mas nós vamos perder os instrumentos de política pública de incentivo, etc. Olha, você pode fazer isso de outras maneiras, colocando no orçamento o subsídio que você quer dar, de maneira transparente, explicitando, avaliando. É sob esse aspecto que eu acho que a reforma tributária teria um ganho enorme. Mas uma reforma constitucional, em meio a essa crise pandêmica, com todo o não apoio do governo federal, que parece apenas querer a unificação do PIS e da COFINS, acho difícil de avançar, infelizmente. Concordo com você, secretária Fernanda, que a gente deveria ter uma reforma ampla, mas eu não vejo perspectiva disso no curto prazo. Agora, a partilha de recursos é algo que me preocupa muito também, porque você tem dois eixos dessa partilha, que é, de um lado, a transferência direta de recursos e, de outro, os perdões que a gente vê, as renegociações nas dívidas dos estados, e aí isso também onera a União. Então, nesses dois eixos, o secretário, o deputado Mauro Benevides, até falou sobre o caso do Rio de Janeiro, em particular, que de fato é bastante emblemático. Agora, o que a gente precisa ter claro é que não dá para usar os mesmos remédios que não deram certo nas últimas décadas. Nós temos que ter um planejamento integrado de todas as regiões, ter um plano de infraestrutura, e aí passo a comentar as questões do deputado Mauro Benevides, um plano de infraestrutura nacional. Os dados do Rodrigo Orair, que foi também da Instituição Fiscal Independente, é pesquisador do IPEA, e agora esses dados foram atualizados pelo Observatório Fiscal do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, pelo Manuel Pires, mostram que os investimentos do setor público simplesmente estão despencando há pelo menos 2 décadas e meia. E quando você considera, então, a depreciação dos ativos, que acontece, obviamente, dos investimentos passados, esse quadro ainda é mais dramático. O setor público perdeu a capacidade de investir, perdeu a capacidade de planejar, e esse é o pecado mais grave que nós estamos cometendo, porque não tem crescimento econômico se não tiver duas coisas: investimento e exportações líquidas. É isso que nós precisamos fazer. E nós não estamos fazendo nada nessas duas matérias. Na política externa, o acordo Mercosul-União Europeia é simplesmente relegado ao segundo plano. Muitos pontos que poderiam ser benéficos à indústria de transformação doméstica não estão sendo discutidos. No fronte dos investimentos, nós estamos desinvestindo. O teto de gastos, e aí comento o outro ponto colocado pelo deputado Mauro, basicamente o teto de gastos levou a uma redução das chamadas despesas discricionárias. Não houve uma reforma do gasto obrigatório, como se pretendia em 2016, quando o teto foi discutido. E por que não houve? Porque ninguém quer mexer nas regras de funcionalismo público, ninguém quer mexer nas despesas relacionadas a políticas ineficientes. Discutir os gastos sociais é um tabu. Quer dizer, mesmo que seja para melhorar a eficiência, nós temos abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, lei orgânica de assistência social, renda mínima vitalícia, auxílio-doença, uma série de benefícios que muitas vezes até são pontualmente avaliados. O governo Temer criou, e foi uma iniciativa que começou ainda no governo Dilma, o CEMAP, que é um centro para avaliação de políticas públicas vinculado ao executivo. Mas essas avaliações que têm sido feitas, ainda de maneira esparsa, não são incorporadas no processo de feitura, de elaboração, de concepção e de execução das políticas públicas. Então, esse é o grande desafio. Nós estamos gastando como se não houvesse amanhã, sem avaliar esse gasto público. O Brasil gasta muito e gasta mal. E nós temos que aprender com a experiência de estados como o Ceará, de estados como Alagoas, com essa experiência que nós estamos vendo de melhoria da gestão, maior transparência e
com resultados importantes do ponto de vista fiscal agregado e do ponto de vista de políticas públicas. Como é que incorpora isso? O Brasil, o poder político no Brasil está muito concentrado na presidência da República. O nosso modelo federativo é muito diferente do que se observa em outros países também federativos. O Estado é que pariu a sociedade civil. E o nosso modelo federativo é organizado, o nosso Estado federativo, com base nas discrepâncias de renda e riqueza, que ainda remanescem entre as regiões do país. E isso leva a determinadas políticas públicas de continuar fazendo mais e mais transferências de recursos sem avaliar, sem exigir compromisso. A Lei Complementar 178, que o deputado mencionou, foi um avanço nesse sentido. Mudou um pouco essa lógica. Mas nós precisamos de mais. Precisamos ter um plano nacional de desenvolvimento que envolva todas as regiões, que transforme o PPA, que é o Plano Plurianual, numa coisa útil, não numa coisa inútil, como é hoje, que mobiliza recursos humanos, etc., para ser elaborado, mas não serve para absolutamente nada. Vejam o processo orçamentário de 2021. Discutido em abril de 2021, um orçamento para o próprio ano. Houve ali uma pressão grande para aumentar despesas vindas do próprio parlamento e também do Poder Executivo Federal. Isso foi feito reduzindo projeção de gasto obrigatório, como se você pudesse dizer simplesmente que 15 bilhões da Previdência vão sumir para que você possa acoplar emendas e gastos que estavam represados, né, de desenvolvimento regional, etc. Não é assim que a coisa deve ser feita. Nós temos que ter mecanismos de planejamento. A literatura de orçamento é vasta sobre isso. As spending reviews, revisões periódicas do gasto público, escolher o gasto, avaliar e fazer o corte em cima da avaliação, e não porque algum gestor público ou político achou que devia cortar ou devia aumentar. O Medium Term Expenditure Framework, que é o MTEF, ou simplesmente um plano fiscal de médio prazo. Então, nós temos que caminhar na direção do que os outros países que estão dando certo fizeram e estão fazendo. Agora, a respeito do teto de gastos, de fato, é uma regra que está evidentemente mal calibrada. Nós não vamos conseguir sustentar isso até o 10º ano, muito provavelmente. Se nós conseguirmos sustentar, vai ser às custas de uma redução ainda mais drástica no investimento público e nas despesas discricionárias. Isso não significa que nós temos que jogar o bebê junto com a água suja do banho. É fundamental que se mantenha o compromisso com o controle da despesa. Agora, é preciso criar mecanismos que permitam aumentar o investimento público. O BNDES tem que voltar a ter uma participação importante, com transparência, política de subsídio, política industrial, etc., não é palavrão, como muitos pensam. Na verdade, se você fizer isso com transparência, com avaliação, pode ser um instrumento importante para que a gente possa voltar a ter crescimento econômico. E uma palavra sobre a questão dos gastos financeiros. Eu estou em total acordo com o deputado Mauro Benevides. Nós, na verdade, gastamos uma fábula com o pagamento de juros sobre a dívida. Isso é pouco avaliado. O Banco Central tem 15,5% do PIB de dívida do Tesouro na mão dele, que são as chamadas operações compromissadas, fora a carteira de títulos livres. Pouco se analisa a eficácia desses mecanismos de gestão da política monetária, e agora nós estamos vivendo um risco efetivo de entrar num quadro de dominância fiscal. Porque, veja, qual é o problema da inflação hoje? A taxa de câmbio, motivada pela apreensão em relação ao risco político e pelo caos na questão fiscal, sem um horizonte claro de recuperação das condições de sustentabilidade da dívida pública, né? E essa taxa de câmbio produz efeitos importantes sobre os IGPs e produz, num segundo momento, efeitos também sobre o setor de serviços, afetando o IPCA. Nós já estamos vivendo isso. Agora, o Banco Central reage aumentando os juros. Ele pode até afetar a taxa de câmbio, mas de uma maneira ineficiente. Ele vai promovendo um aumento do custo médio da dívida, a taxa de câmbio provavelmente não reage, ou reage temporariamente, depois volta a ficar pressionada, porque a raiz do problema é fiscal e é política. Então, não adianta ficar apenas aumentando os juros. Veja a entrevista do professor Afonso Celso Pastore,
no estado de São Paulo de hoje, falando exatamente isso. Então, nós vamos aumentando o custo de endividamento, isso vai pressionando ainda mais a despesa pressionada vai afetar a inflação, vai piorar o risco, e nós vamos entrar num círculo vicioso em que, potencialmente, os instrumentos de política monetária perdem o seu valor, perdem a potência. Então, a solução para esse problema passa pelo rearranjo da política fiscal, uma pequena revolução que vai precisar ser feita nas contas públicas, e o que mais me preocupa é que nós não estamos fazendo isso. Nós estamos aprovando uma PEC emergencial que, como a secretária Fernanda e o secretário Mauro falaram, não resolve o problema nem da União, nem dos estados. A regra da União, que eu já expliquei, o deputado Mauro explicou também, é uma regra completamente anódina, porque matematicamente, vejam o gráfico que eu tinha mostrado, para você superar 95% de despesa obrigatória em relação à primária, ambas sujeitas ao teto de gastos, isso só vai acontecer em 2025. E só vai acontecer concomitantemente com o rompimento do próprio teto. Ora, o objetivo não era criar instrumentos para controlar o gasto antes do rompimento do teto? Pois é, isso não vai acontecer. Perdemos anos discutindo, 2 anos pelo menos discutindo essa PEC emergencial, que foi colocada como prioridade máxima agora no início de 2021 novamente, inclusive uma barganha para aprovar o auxílio emergencial. Curioso é que, fazendo um parênteses, o auxílio emergencial, aos olhos do governo, não podia ser editado por medida provisória de crédito extraordinário, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição. Mas agora o PRONAMP, o BEM, que é para manutenção de empregos, e todo o gasto da saúde estão sendo viabilizados por medida provisória. Ora, então você precisou de uma PEC para fazer o auxílio emergencial, mas para todos esses outros gastos não precisa. Então nós estamos tendo uma bagunça também na jurisprudência, e os pontos que a Fernanda trouxe também vão nessa direção. Eu acho que os economistas precisam dialogar cada vez mais com o pessoal do direito tributário, do direito financeiro, para que a gente possa construir soluções que não sejam as soluções de cabeça de planilha, né, dos economistas que resolvem tudo nas contas, mas esquecem de um pequeno detalhe. Nós temos uma Constituição super minuciosa, que foi sistematicamente alterada, nós temos um conjunto de regras fiscais definidos na Constituição, e não vai ser muito fácil, não vai ser nada fácil desatar esse nó. Então, essas são as observações que eu gostaria de fazer a respeito dos comentários que foram colocados e das brilhantes palestras do Mauro Benevides e da Fernanda Pacobaíba, e também os comentários do Maurício, agradecendo a vocês mais uma vez por essa oportunidade. Acho que nós estamos num momento decisivo. Se nós não começarmos a planejar soluções desde já, nós vamos perder 22, 23 e 24. A solução precisa começar a ser construída desde já. Se o Executivo Federal não está disposto a isso, é o Congresso que vai ter que substituí-lo nessa tarefa. Ok, Felipe, muito obrigado. Eu gostaria de saber se a secretária Fernanda ou o secretário Mauro gostaria de fazer mais alguma colocação. Olha, já são 2h30 praticamente de debate. Eu acho que o Felipe já contribuiu de maneira significativa, secretária Fernanda. Eu vou declinar aqui dessa oportunidade, já concluindo aqui para agradecer ao convite que me foi feito, parabenizar o Felipe e a secretária Fernanda, a você, Maurício, pela condução desse webinário, e ao professor Flávio, naturalmente, sempre pensando, né, na construção desse melhor Brasil, desse melhor Ceará. Portanto, eu agradeço a oportunidade e eu, por mim, me dou por satisfeito. Um abraço, parabéns a todos. Identicamente, eu só queria agradecer aí a aula que eu tive de vocês. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Parabenizar mais uma vez o Observatório pela iniciativa e mandar meu beijo ao Flávio Ataliba. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada. Ok, eu agradeço muitíssimo a vocês pelo tempo que vocês dedicaram a esse webinar, que certamente vai estar entre os melhores do ano, né? A gente, depois, no final do ano, vamos fazer um ranking do top 5, né? Com certeza, esse webinar estará entre o top 5 do ano
do primeiro ano do ciclo de webinários do Observatório do Federalismo. Sinceramente, eu adorei, achei espetacular. Nós tivemos uma audiência recorde, porque o tema é relevante, o tema é importante, as pessoas querem saber. Finanças públicas no Brasil é um imbróglio, uma caixa preta, parece um grande enigma, né? É como resolver um cubo mágico em cada mão, né? Já pensou? Então, foi muito bom, foi muito esclarecedor, e o mais importante, sem o sacrifício do nível técnico, as palestras foram extremamente acessíveis a uma ampla audiência. Muito bom mesmo, parabéns a vocês são todos craques, definitivamente. Bom, eu não vou abrir para perguntas, porque a gente já está com 2h30 de webinar, está todo mundo com fome. Mas antes de terminar, me permita, por favor, fazer o anúncio do nosso próximo webinar, que já está com a equipe montada. Também um webinar que promete, e os senhores e a senhora já estão convidados, né? E esse webinar vai tratar de recuperação econômica pós-pandemia, e nós teremos um time de estrelas de novo, né? Nosso principal palestrante vai ser o Fernando Veloso, pesquisador do IBRE, PhD em Chicago, com comentários do Dr. Pedro Cavalcante, professor da IPGE, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e do Flávio Taliba, né? Então, é o melhor de todos, né? Tá certo? Então, acho que vai ser muito legal, muito interessante, e, de novo, meus agradecimentos a todos que nos acompanharam até agora nesse webinar brilhante, que foi realmente algo extraordinário. Então, um bom dia a todos, um bom almoço a todos e muito obrigado.